E falando em evento com o ministro do STF, tem o evento do ministro do STF, do decano da corte. Um ano depois de blindar no Supremo, com ordem de destruição de provas e tudo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que havia palestrado no Regabof, que ele, Gilmar Mendes, organiza em Portugal, Gilmar vai reunir novamente a elite política brasileira. O evento é o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado de 26 a 28 de junho de 2024, daqui a alguns dias. O Gilmar Palusa, como ficou conhecida, essa festa da casta longe do povo, em paródia ao festival musical Lollapalooza, tem a seguinte lista de presenças confirmadas. A gente tem a arte aí, produção. 6 ministros do STF, a começar pelo anfitrião Gilmar. Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e o atual presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Tem 12 ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, que é aquele corregedor que retalia os juízes da Lava Jato no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como a gente viu aqui nas últimas semanas, o Benedito Gonçalves, que é o relator que votou pela cassação do mandato de deputado federal do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e acabou, de fato, sendo cassado o mandato dele. A Daniela Teixeira, que é a relatora da anulação em 3 minutos da pena do ex-gerente da Petrobras, Glauco Legatti, sessão que aconteceu nessa semana. João Otávio de Noronha, aquele que sonhava com a vaga no Supremo Tribunal Federal quando Jair Bolsonaro estava no poder, é aquele que mandou o Queiroz para a prisão domiciliar, deu essa facilitada, a esposa dele estava foragida e mesmo assim ele falou que podia ficar em casa lá com o marido, não precisava nem explicar onde é que tinha ido passear sem cumprir ali a ordem de prisão que havia anteriormente. Eu me lembro muito que o Félix Fischer voltou de férias, o João Otávio de Noronha deu essa decisão favorável ao bolsonarismo durante o recesso judiciário, o Félix Fischer voltou, derrubou a decisão, e quem retomou a decisão do João Otávio de Noronha? Gilmar Mendes, veio por cima, alinhado ao Noronha. Aí tem Mauro Luiz Campbell Marques, Marco Aurélio Belize, Sebastião Reis Júnior, Roberto Chieti Cruz, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Antônio Saldanha, Marco Buzzi e Ricardo Vilas Boas Cueva. Temos 2 ministros do TCU, Tribunal de Contas da União. Antônio Anastasia, alguns devem se lembrar, era tucano, era membro do PSDB, acabou ganhando essa boquinha aí no TCU. Ele que também é de Minas Gerais, daquela turma lá do Aécio Neves, foi relator no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Você tem o Benjamin Zimler também, e 4 ministros do TSE, o Floriano Marques, André Ramos Tavares, Vera Lúcia Santana Araújo e Edilene Lobo. Essas duas são ministras substitutos, mas são do TSE também. Aí você tem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pode mudar aí o print, produção. Você tem o PGR, Paulo Gonet, que é ex-sócio do Gilmar, aquele instituto lá de direito, lá em Brasília, que é o IDP. Os atuais, aliás, presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, respectivamente. Tem também, próximo slide, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o famoso Bessias, referido por Dilma Rousseff naquele áudio de escuta telefônica, quando Lula estava sendo investigado, e ela mandou o termo de posse, quando nomeou Lula ministro-chefe da Casa Civil, para que ele usasse em caso de necessidade, quer dizer, para que pudesse dar uma carteirada se a polícia chegasse a prendê-lo naquele momento. A Dilma estava tentando fazer com que ele virasse ministro, tivesse foro privilegiado e não pudesse ser preso, né? Aquele áudio que acabou sendo anulado para uso de prova, porque, enfim, houve a derrubada ali da decisão do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Esse é o Jorge Messias, é o portador do termo de posse que virou AGU. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, está lá também, esse aí também tem muita história no petismo. Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, todo mundo junto e misturado. Vocês estão vendo que tem muita gente aí que, no fundo, poderia fiscalizar uma às outras, eventualmente pode julgar uma às outras, mas está todo mundo junto lá. 9 governadores. De São Paulo, Tarcísio Freitas, republicanos.
Do Rio, Cláudio Castro, do PL. Do Pará, Helder Barbalho, do MDB. Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Piauí, Rafael Fonteles, do PT. Goiás, Ronaldo Caiado, da União Brasil. Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Então, as pessoas aí que têm uma posição mais à direita, que consideram Tarcísio de Freitas uma alternativa, respondam no chat. Vocês acham que o Tarcísio deve comparecer ao Gilmar Paluda? Ele está lá como uma presença confirmada. Mas vocês acham isso bom? Vocês acham isso legal? Vocês acham que ele deve se misturar, já que essa turma tem poder, para dialogar, para fazer a média? Ou vocês acham que ele deveria manter alguma distância, já que ele está aí cotado para ser um eventual candidato em 2026? E temos também, continuando aqui, produção, um ex-presidente da República, ali embaixo, Michel Temer, do MDB, amigo de longa data de Gilmar Mendes, com quem ele tinha aquelas reuniões fora da agenda, não é mesmo? Mas sempre para discutir a reforma política, o futuro do Brasil, evidentemente, quem é que poderia pensar outras coisas, não é? E constam ainda na programação outros detratores da Lava Jato, alinhados a Gilmar, como Lênio Streck, do Grupo Prerrogativas, e o Rogério Favretto, do TRF4. Ele reapareceu. O Favretto foi filiado ao PT por 19 anos e é aquele ministro que, durante um plantão, ele era o plantonista, durante o recesso do judiciário, ele deu uma decisão numa canetada, chamada decisão monocrática individual, para soltar o Lula na segunda instância, quando o Lula estava condenado, quando havia autorização para prisão em segunda instância. Ele, depois de a turma no TRF4 ter votado por unanimidade pela manutenção da condenação do Lula e até pelo aumento da pena que havia sido imposta pelo Sérgio Moro, ele foi lá, tentou soltar os petistas. Eu citei isso outro dia aqui no programa, porque a gente estava falando do Paulo Teixeira. Eu falei, o Paulo Teixeira é um dos 3 petistas que foram lá no plantão para acionar o ex-petista de carteirinha, mas ainda muito alinhado, não é mesmo? Para que ele desse essa decisão, que depois acabou sendo derrubada, mas lá na frente o STF voltou a varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então, Favretto vai estar lá também. E outros empresários governistas estão na lista. O José Seripieri Júnior, que emprestou o avião a Lula, agradeceu ao presidente e ao André Esteves após a compra da Mil. Foi notícia aí nas últimas semanas. Aliás, a empresa está aí de volta no noticiário, porque houve uma fusão com outra. André Esteves, inclusive banqueiro-alvo da Lava Jato, blindado pelo Gilmar, também vai estar no evento, aliás, moderando um painel junto com o Gilmar. Não é maravilhoso? E a Luísa Trajano, que defendeu aí outro dia a taxação das compras internacionais de até $50, falou que o Lula está tentando lidar com a questão das contas públicas, fez também um certo elogio, uma certa defesa do Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Então, toda a turma está lá unida. E a mídia contemporânea, que ecoa narrativas do Gilmar, também ganhou um painel de presentes. Nós, aqui de O Antagonista, da Cruzoé, do Papo Antagonista, estamos orgulhosos de não termos sido convidados para o Gilmar Palusa. O jornalista pode até cobrir, mas não participa de evento de ministro de Suprema Corte. Só porta-voz que participa. É preciso haver um distanciamento, no caso das autoridades públicas, principalmente quando se trata de um evento que já tem todo um histórico de notícias, análises, de críticas em relação a essa promiscuidade entre diversos poderes e entre julgadores e ex-réus, porque, afinal, eles foram todos poupados. Carlos Graeb, salve, salve, boa noite em primeiro lugar. O que você destaca de mais um ano de Gilmar Palusa? Salve, Felipe, boa noite. Então, no jargão do pessoal corporativo, dos executivos, né? É um baita evento de networking, esse aí. Né? Você se inscreve para o evento do Gilmar e você encontra toda
a casta jurídica da República, política, é o jeito mais fácil de pescar todos os peixes com uma rede só. É sensacional, né? Se eu tivesse uma causa correndo no Supremo, eu iria correndo para Lisboa. Sei lá, tomaria até Guaraná Viton para ficar acordado nas palestras. E, enfim, fingiria interesse para depois poder tomar o cafezinho com essa gente que representa o poder em Brasília. Eu fico lembrando, né, Felipe, da entrevista que o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, deu no começo dessa semana, lá para a Roda Viva. A gente comentou alguns trechos dessa entrevista, em que ele reclama da incompreensão, uma certa incompreensão, uma certa implicância dos brasileiros com esses encontros, né? Com essa dança, esses duetos, quadrilhas, sei lá eu qual é a dança que melhor se aplica a essas situações, que empresários, juízes, gente do Ministério Público, gente do Congresso, gente de todas as esferas possíveis de poder e influência, dançam nesses eventos. Não tem incompreensão nenhuma, não tem implicância nenhuma. A incompreensão é da parte dessas autoridades que não conseguem entender que a isenção e o conflito de interesse em contrapartida tem um aspecto que é objetivo, não é só subjetivo. Né? Você não precisa avaliar se o cara é honesto, se o cara enfim, reza o Pai Nosso todas as noites, nunca traiu a mulher, dá esmola quando passa por pobres na rua. Não é disso que se trata. O aspecto objetivo da isenção e, em contrapartida do conflito de interesses, reside simplesmente na proximidade entre pessoas que não deveriam se aproximar tanto. É isso que as autoridades não conseguem entender. Elas pisoteiam objetivamente a aparência de isenção que elas podem ter. Quando elas se metem nesses regabofes, nesses negócios. Não interessa se são honestos, não interessa se as intenções são as melhores, não interessa o que vai na cabeça e no coração de cada um deles. Greg, me escuta? Te escuto. É que eu não expresso dessa forma. Eu entendo que você expresse, mas é que, na minha visão, eles entendem perfeitamente e não estão nem aí. Não estão nem aí porque tem o poder, tem a caneta na mão e tem muito bajulador, inclusive no mercado da comunicação. Se houvesse TVs e rádios mais vigilantes, inclusive, fazendo aquilo que a gente faz, que é mostrar aquilo que eles estão fazendo, o que deveria ser o correto, quais são as conexões, quais são os processos, quem é que já poupou quem, haveria pelo menos um constrangimento maior, porque a sociedade começa a reagir quando se tem mais repercussão daquilo que está errado. E, no entanto, eles contam com essa complacência daqueles que também, inclusive no mercado da comunicação, têm o deslumbre com o poder e gostam de ter a fonte poderosa, de ter entrada nesse tipo de evento, de rir e fazer aquilo tudo que as pessoas estão vendo hoje nas coberturas de TV. Então, só para marcar aqui que, para mim, eles entendem perfeitamente, é que eles não estão nem aí. Não, você está certo, Felipe. Não entendem é modo de dizer. Eu sei. É ironia. Você está certíssimo. É claro que eles entendem, porque não é difícil de entender. Não precisa.
Você precisa ser uma pessoa comum para entender isso. Exatamente. Eles também têm um resquício de senso comum lá, né? Eu tenho certeza que eles entendem também, você está certo. Um resquício de senso comum é maravilhoso. Tem lá, tá lá no fundinho, lá no fundinho.